Olá, começa agora o programa Pode Falar, o seu espaço de debate sobre os temas mais relevantes do momento. Hoje nós vamos conversar com um dos maiores críticos de TV do Brasil, Flávio Rico, que vai nos dar uma visão sobre o mercado de televisão e como as emissoras estão se adaptando às novas realidades da era digital. Como eu estou distante aí do Brasil, das televisões, é claro, tenho uma pretensão de retornar, mas estou vendo que o que está sendo apresentado aí, na minha visão, caiu um pouquinho a qualidade. Por isso eu falei, peraí, deixa eu conversar com o Flávio Rico para ver o que está acontecendo. Eu já vou começar, Rico, dando canelada no popular, né? A TV está com os dias contados, Rico? Ou a direção, as pessoas perderam aquela motivação de trabalhar a televisão ou não estão tendo mais aquela expertise do passado? Não, é o seguinte, a televisão ela vive sempre de altos e baixos. Já tivemos fases de muito boas, muito altas, de alto rendimento, de alta performance. Hoje, lamentavelmente, nós não estamos numa fase dessa. Estamos numa fase de baixa, mas muito em função de quem hoje está à frente da televisão no Brasil, dos responsáveis por essas emissoras, as principais principalmente. Você vê que a Globo, claro, a Globo tem um poder muito alto de produção, ela consegue se realizar, ela consegue se sustentar, nem talvez não em níveis tão altos como ela já esteve, mas ela está bem, ela é líder, ela é incontestavelmente líder. Só que na parte de baixo há uma preocupação, porque você não vê nenhum sentido das demais em quererem combater a Globo, já desistiram, não se fala mais nisso. A ideia agora é elas se disputarem entre si, por exemplo, Record contra SBT, SBT contra Record. Brigam pela vice-liderança. A Bandeirantes se acomodou no quarto lugar e a Rede TV continua deixando a desejar. Então, você vê que o nível da TV aberta, em relação a outros tempos, ele caiu bastante, deixa bem a desejar. Ô, Rico, mas isso é o quê? É porque esgotou ou o dinheiro não está jorrando tanto quanto jorrava no passado e as pessoas não têm aquela capacidade de trabalhar sem verba? Falta um pouco de criatividade? O que está acontecendo? Você sabe que tudo é em função da necessidade, eu acho. Nós tivemos um primeiro momento da televisão, quando a televisão nasceu, primeiro Tupi, depois Record, TV Paulista, e aí vieram as outras, a Manchete e tal. Durante muitos anos, a maior parte desses anos que a televisão existe, ela teve que funcionar graças aos nossos esforços, à nossa criatividade. E assim foi. Nós soubemos montar no Brasil, colocar de pé uma televisão de qualidade, uma televisão atrativa, com bons produtos para oferecer ao telespectador. De um determinado momento para frente, houve uma linha divisória, Uhum. que foi a chegada dos formatos, especialmente reality show. Tá. Eu lembro da história do BBB, que ficou na mão do Silvio Santos durante um ano e ele não quis fazer, devolveu. A Globo foi lá e comprou. Ele, em cima da ideia do BBB, fez a Casa dos Artistas, foi penalizado com isso, porque era uma cópia do BBB. E a Globo montou o BBB, vai para a 25ª edição. Nesses 25 anos, houve uma acomodação geral da TV. Ficou mais fácil comprar do que criar. Então, estabeleceu-se até uma certa preguiça. Se você for verificar, na dramaturgia, a televisão continua indo bem, continua Uhum. fazendo. Você vê que as três principais produzem dramaturgia, mesmo porque é essencial na grade da televisão brasileira, para a televisão que compete, que concorre e tal, ter dramaturgia. Então, as três produzem, Globo em maior escala, depois Record e SBT. Mas, nos demais
setores da programação, você vê um enfraquecimento total. O entretenimento desapareceu. Ele vive às custas do formato de fora. Nós não produzimos mais humor, porque o politicamente correto veio impedir. Uhum. Eles não encontraram uma maneira de driblar o politicamente correto. Os musicais, que nós já tivemos grandiosos, festivais, etc. e tal, também nunca mais tivemos. Então, acomodou-se no formato. Houve uma acomodação em colocar no ar formatos de fora. E muitos não dão certo aqui, porque não tem a nossa cara, não tem o nosso DNA, entendeu? Agora, o Rico, mas e essa tendência crescente de adaptação de programas para eles se encaixarem nos formatos de redes sociais, como clipes rápidos, interativos, conteúdos mais curtos? Isso é uma tendência sólida ou é apenas uma resposta a um comportamento momentâneo da audiência? Isso Eu traz acho, audiência? eu acho que com TV 3.0, a Uhum. digitalização, eu até encontro certa dificuldade ainda para falar digitalização, os meios vão conversar mais entre eles. A televisão vai conversar mais com o streaming vai conversar mais com o YouTube, e assim eu acho que essas opções todas elas vão estar unificadas num lugar só. Sabe? Uhum. Como outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é seu vizinho aí, mora não tão perto, mas mora em Orlando, e ele Uhum. estava me dizendo o seguinte, e eu fiz um comentário da TV paga aqui no Brasil, que está numa decadência da dó, são muitos os canais que não têm interesse nenhum, e eu estava conversando com ele, e ele falou assim, Flávio, em breve vai ser que nem aqui nos Estados Unidos, entendeu? Porque não vai existir mais televisão a cabo. Você vai ter e na sua casa aqueles canais que você só aqueles que você quiser e tudo de graça, da forma que você quiser acessar, entendeu? E eu acho que vai ser assim, esse é o caminho. Porque Uhum. a televisão aberta deixar de existir no Brasil, eu acho que é muito arriscado você dizer isso, que ela vai desaparecer. O Brasil é uma outra realidade. Não podemos estar limitados apenas a São Paulo e Rio. O Brasil é enorme. Então, nós não podemos dizer que hoje o streaming é uma realidade para todos os brasileiros. Não é. Ah, Assim como nem a TV paga é. sim. Nós ainda temos aí como é que é? Não é micro-ondas, Satélites, né? A satélite. TV via satélite. Né? Exatamente, via satélite. Sabe, o Brasil é uma coisa. E a televisão, se você for verificar, a televisão aberta é a única opção gratuita. É Uhum. aquela que o cidadão pega o controle remoto, acessa e bota no ar e vê o telejornal e vê a novela, assiste um jogo de futebol e é por aí. O que nós vivemos atualmente, eu repito, é uma crise de criatividade. Eu acho que hoje a televisão brasileira já teve gente melhor na sua direção. Tá. Você consegue citar hoje algum programa que eles estão conseguindo pegar esse formato digital, né, das redes sociais e conseguindo fazer um programa interessante, fidelizar a audiência na emissora de TV ou não? Você sabe que aqui no Brasil ainda isso é raro. Eu Ah, é? não lembro ainda de nenhum. Uhum. Assim de estalo, não lembro nenhum, não. A Globo, que é mais inovadora, se você for verificar, ela consegue, com a dramaturgia dela, os telejornais dela, um jornalismo muito forte, no esporte também muito forte, mas no entretenimento, ela está acanhada, a Globo. E ela é a mais poderosa. E esse casamento que será obrigatório com o digital ainda não pode estar acontecendo via Globoplay e outros streaming, mas televisão aberta propriamente ainda não criou coragem para fazer isso. O Rico,
essa audiência para as novas gerações não assistem televisão, né? Você acha que a TV tradicional consegue ter apelo suficiente para conquistar essa nova geração? Não, e você vê que aqui no Brasil tudo começa por erros de princípio, né? Tem É, uma lei aqui que é absurda, que proíbe propaganda em programas infantis, sabe? Não é que proíbe a propaganda direta, ele proíbe. Uma lei antiga que está aí até hoje. Só que essa mesma lei, olha a cabeça dos caras. Essa mesma lei não vale para o streaming, não vale para o YouTube, não vale nem para a TV paga. É só para a TV aberta que ela vale. Quer dizer, a criança da TV aberta é é diferente das diferente, outras. Sabe? isso não Não tem dá para sentido entender nenhum. muito É, bem, né? não tem sentido E outro nenhum dia isso. até escrevi isso: criança não vota. Então o assunto está encostado aí. E para as televisões, para você ver a incompetência de quem está dirigindo hoje, eles não estão enxergando isso. Que a criança é o telespectador de amanhã, eles não estão chamando esse público. É, Se é, você for verificar, não tem nada dirigido hoje ao público infantil, ao adolescente da televisão brasileira. Tem o SBT, uma novela, mas é só. No mais, não a existe novela, nada. a novela é um formato muito, acho que é muito lento para o jovem, né? O jovem não aceita isso, sabe? Eu É, acho que o você não vai jovem, ficar ligado uma em assistir série, todos os dias, ter uma sequência de assistir uma série, não, assistir uma novela. é muito difícil. É Você não muito, prende o cara desse não, jeito. não prende. Essa busca pela audiência aí, será que uma das soluções seria encontrar um nicho específico? Ou ainda continua a tendência de buscar um público mais amplo para a televisão? Ou a televisão Eu deveria acho que trabalhar em nichos? do jeito que é aqui, eu acho que ainda a tendência é trabalhar com o leque mais aberto. Tá, Ainda não fechar muito, porque já existiram tentativas nesse sentido e não deram muito certo. Então, tem que abrir mais, tem que procurar atender o maior número de pessoas possíveis, por enquanto. Eu não vejo, sabe, como prioridade isso por enquanto. Mas você verifica uma coisa: no hum, Brasil existem, se não me engano, número exato, 14 redes de televisão aberta. 14 redes de televisão aberta. Por maior que seja o nosso país, em extensão, território, número de pessoas, até diferenças sociais, etc. Não tem como existir 14 redes de televisão conseguirem se manter. Entre as principais, você vê Band e Rede TV com dificuldades. entendi. Você vê que é um panorama estranho da televisão do Brasil. Uhum. E essa questão de usar influenciadores digitais, influenciadores das redes sociais, eles estão indo para as emissoras de TV. Você acha que isso funciona ou é uma linguagem completamente diferente? Aqui não funcionou. Não? Ah, já Nunca. usaram e Nunca. não está indo para frente. Eu recordo uma história. Você sabe que o Roberto Justus tinha o Aprendiz, e a última edição que ele fez foi na Bandeirantes. E um dia ele me ligou e falou assim: Flávio, essa edição vai estourar. Eu só vou botar influenciadores. Eu falei: cuidado, Roberto. Influenciador não dá ibope. Dá acesso nas redes sociais, mas não dá ibope. Dito e feito, o programa nunca passou de 2 pontos. Entendeu? Mas ele É, colocou permanentemente influenciadores no programa, é isso? Não foi só uma edição? os participantes eram todos Ah, influenciadores. tá. Tá bom. Não chamou ninguém, não atraiu público nenhum. Assim como o SBT fez agora uma experiência, abriu espaço aí para influenciadores e tal. A única que deu certo foi, sabe, foi a moça na sexta-feira. O resto, nenhum deu certo, nenhum atrai audiência, nenhum, sabe, consegue atrair um público novo para a televisão. Você Ao sabe contrário. que você sabe que quando eu estava no jornalismo da TV Cultura, eu fiz uma ousadia nesse sentido, que foi nos 30 anos do Roda Viva. Eu fui para apresentar o Roda Viva naquela época. Ah,
eu não era apresentador do Roda Viva, mas eu apresentei aquela edição específica dos 30 anos de aniversário do Roda e coloquei, para fazer as perguntas, influenciadores digitais os mais famosos da época. Mas, veja só, no centro do Roda Viva, eu coloquei o Leandro Carnal e o Pondé. Aí foi uma das maiores audiências, se não foi a maior audiência do Roda Viva da história do Roda Viva. Posso te garantir que foi pelo Leandro Carnal. Exato. O que aconteceu? O Leandro Carnal e o Pondé, figuras representativas, e os influenciadores digitais começaram a comunicar com o seu público que estava a presença daqueles dois ali. E aqueles dois já tinham uma empatia muito grande com os telespectadores da televisão, já tinham uma empatia muito grande com eles. Então, funcionou. Agora, quando você pega, pelo menos é o meu modo de ver, você pega alguém do mundo das redes sociais e coloca ele na televisão, são públicos distintos, né? E é muito difícil você conseguir essa audiência, né, que as TVs almejam. Agora, a tua ideia foi brilhante. Você conseguiu amarrar as duas pontas, né? Fui criticado na época, mas depois do resultado positivo... Imagino. Só tive elogios. Imagino. Antes eu estava sendo criticado, depois que deu certo, tive elogios. E os grandes programas tradicionais? Aí vamos lá, por exemplo, o Roda Viva. Eles ainda possuem o mesmo formato do passado, né? Eles mantêm o formato do passado, só mudam as vinhetas e o cenário, a gente tem visto isso. Esse tipo de programa não pode, Rico, se deixar cair na tentação da inovação? Eu acho que não. Tem alguns modelos que são tradicionais. Se mexer, é capaz de estragar. O Roda Viva, desde que a cultura existe, ele está aí. Ele já viveu fases de altos e baixos e tal, mas ele é um programa que é aquele tal da história do hábito na televisão. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da noite, vai ter o Roda Viva na TV Cultura e vai ter um convidado lá. Se é um convidado que te interessa, você vai ver na hora lá. Se não, você muda de canal. Se você gostar, você assiste. Ô, Rico, agora para encerrar, porque nós já chegamos ao fim aqui, eu não vou deixar de falar, conversando com você, que é um analista de emissoras de TV, a morte do Silvio. O que representa para a TV, principalmente para o SBT? O SBT vai ter sobrevida mesmo com o Silvio distante? Porque o Silvio era a alma daquela televisão, né? Você sabe que o Silvio foi um dos nossos que chegou a dono de televisão. Sim. É isso que eu sempre chamei o Silvio de nosso herói nas minhas colunas. Porque eu acho que ele teve o mérito, ele teve aquela ambição de ter a televisão dele, sabe? E para aquele cara que veio da Barca de Niterói, foi locutor comercial, que muita gente nem sabe o que é locutor comercial, da Rádio Nacional. Depois foi crescendo, comprando horários na Paulista, sendo o único concessionário da história da TV Globo por muitos anos, entendeu? Esse cara, ele queria ter a televisão dele e teve a televisão dele. Primeiro metade da Record e depois ele teve a dele, o SBT. O SBT, ele passou a existir conforme a cara do Silvio Santos, sabe? Mas ele teve a virtude, isso é preciso reconhecer, de sempre se cercar de bons profissionais. O Silvio errava muito em programação, mexia toda hora, botava a novela no ar, tirava com 7 capítulos, era até um desrespeito com o público. Mas ele tinha um pessoal por trás que acabava ajeitando e acertando o jogo. O que hoje o Silvio não... Hoje o Silvio colocou as filhas dele lá. Hoje a Daniela quem manda. A Daniela tem muito boa vontade, tem até capacidade, porque antes ela se preparou para isso, foi até produtora de programa do Ídolos na fase do SBT, mas a Daniela ainda não encontrou uma equipe de trabalho para dar o suporte necessário ao trabalho que ela quer fazer. Sabe? Você sente essa insegurança no ar. Ela teve a vontade de mexer na programação, mas em todos
os lugares que ela mexeu até agora, poucos deram certo. Sim. Tanto que vai ter uma nova mexida agora para o começo do ano. Flávio Rico, muito obrigado. Um ótimo dia para você. E obrigado também para você que nos assistiu aí. Obrigado pela audiência. Rico, até a próxima. Até, muito obrigado. Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar.